Eu vou compartilhar aqui com vocês o material, falando um pouquinho de mim, me apresentando, né? Eu sou gerente de projetos na área de tecnologia, já atuando aí com 20 anos no mercado, especialista em gestão de mudanças e também em agilidade. Atuei na maior parte das vezes no PMO corporativo, então apoiando também na melhoria de processos e aplicando o Lean dentro do escritório de projetos e com algumas certificações aí voltadas em gerenciamento de mudanças e também a disciplina Agile e OKR, tá bom? Então, dando uma introdução aí sobre a importância do OKR no mercado, começando aí com o contexto histórico, né? A gente vem a partir do século XX, com também com as revoluções industriais, crescendo, né, com os métodos de gestão, com muitas teorias desenvolvidas para realizar a gestão das pessoas dentro desses contextos de industrialização no mercado. E o Management 1.0, que veio junto com a indústria a vapor, né, com aquela forma de trabalho mais mecânica, onde você tinha muito comando e controle, você tinha uma liderança centralizada, e as pessoas eram apenas executoras de tarefas. Nos anos 80, mais para o final do século XX, a gente evolui com mais algumas ferramentas, como, por exemplo, o Balanced Scorecard e também a gestão de a total qualidade, né? Gerenciamento da qualidade total, que é TQM, que a gente confunde o português com o inglês. Também evoluindo nesse processo de gestão em que as pessoas passam a participar um pouco mais, mas elas ainda são mais executoras do que criadoras do processo. O que tem em comum nessas duas etapas é que os erros eles eram tratados como coisas inaceitáveis, né? Então, no Management 1.0, o erro ele era severamente punido, né? As pessoas não tinham o direito de errar, principalmente porque elas também não pensavam a respeito do que estavam fazendo, elas apenas executavam. Com o Management 2.0 e com a participação um pouco maior, principalmente da média gestão desse processo, você tem uma maior contribuição intelectual nos processos, porém, ainda com pouco incentivo e pouca tolerância ao erro. A partir dos anos 2000, a gente já vem encontrando aí algumas teorias do Management 3.0, com algumas práticas que incorporam a participação das pessoas no processo, de modo que, mesmo se elas errarem, esses erros trazem coisas positivas, como lições, para que sejam aprendidas numa próxima experiência. Com isso, você tem um maior aproveitamento das diversidades, então, pessoas com experiências diferentes, com níveis de conhecimentos diferentes, passam a contribuir um pouco mais com o processo. E entra também uma questão importante, que é a realização individual, então, a questão da felicidade, né, que também é um conceito aí que tem sido bastante discutido, sobre como as pessoas se sentem felizes e realizadas dentro do contexto do trabalho. E isso faz parte de você se sentir participando, se sentir contribuindo para o crescimento dessa companhia. Onde entra o OKR nisso tudo, né? A gente tem aí a sigla OKR, que significa Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves, que é uma metodologia de gestão que tem como principal objetivo trazer foco para aqueles esforços das organizações que vão atingir os resultados adequados, os resultados principais da companhia. Então, acho que a maior contribuição que o OKR traz é o foco. Por que isso, né? Um pouquinho mais da história aí, né? Então, ele foi desenvolvido pelo ACO da Intel, Andrew Groove,
que coloca a gestão do resultado como algo principal, primordial. E ele acreditava que esses objetivos, esses resultados deveriam ser ambiciosos e bem desafiadores. Ou seja, você precisa olhar para o céu e atingir o máximo possível daquilo que você sonha, né? Mas dentro de um contexto de realidade. Quer dizer, qual é o limite entre você sonhar tanto que você não é capaz de conseguir alcançar, mas chegar no nível de realidade que você aceita que aquele é o limite que você consegue atingir com aqueles esforços. A partir daí, os resultados-chave seriam uma espécie de termômetro, né? Então, são os indicadores que vão mostrar ao longo do caminho quão próximo desses objetivos nós estamos ao longo do trajeto, tá? Porém, não foi ele o grande disseminador desse método, tá? Embora ele tenha criado isso dentro da Intel, quem disseminou esse conhecimento foi o John Doerr, né, que é um dos investidores do Google, que apresentou essa metodologia para os fundadores da empresa e até utilizou eles como critérios para seleção e aprovação de fornecedores, tá? E desde então, né, a gente tem aí mais algumas outras empresas que utilizaram, que passaram a utilizar, então, algumas bem relevantes, conhecidas, né, como Spotify, Netflix, que utilizam o OKR para olhar para os seus objetivos e focar naquilo que tem maior relevância, tá? Existem alguns outros cases que comprovam dentro do Brasil a importância dessa metodologia na utilização da sua gestão. Como, por exemplo, o Nubank, que é aí uma dos nossos unicórnios aí, né? Eles utilizam o OKR para definir as suas prioridades anuais e trimestrais, e essa é uma coisa também legal do OKR. Você pode definir ao longo de um período maior quais são os seus objetivos, e com espaços menores de tempo, como trimestrais, quadrimestrais ou mesmo mensais, você faz uma verificação, dependendo dos objetivos. A gente consegue ter uma verificação mais curta, de mês ou bimestre, mas, em geral, os períodos mais recomendados são trimestrais, onde a gente consegue ver, dentro de um período menor, se aquelas ações que foram definidas trouxeram alguma efetividade para o atingimento desses resultados, tá? E passando isso para cada time como forma de definição de metas, tá? O que é legal também destacar, uma vez que você tem o objetivo e os resultados chaves definidos, você consegue ramificar isso, capilarizar até cada participante do time. E eles conseguem ver, você consegue, como parte do time, saber qual é o percentual de contribuição que você tem para esse resultado estratégico. Então, essa é uma das coisas que traz o engajamento da equipe, né? É você olhar dentro do teu universo o quanto você contribui para o resultado maior da empresa. Tá? E isso trouxe outros benefícios, como também aumentar a base de clientes, expandir os seus produtos. Por quê? Porque conseguiram trazer melhores produtos também, né? E melhorar a experiência do usuário. Magazine Luiza, eu costumo dizer que tudo que tem de bom no mercado, o Magazine Luiza implementa, que utiliza isso também para impulsionar a sua transformação digital. Então, tudo que eles fazem dentro dos produtos digitais, ela utilizou o OKR como base de referência para acompanhar, né, e medir todo o sucesso desse trabalho. O que também garantiu acelerar o crescimento do e-commerce, lançar novos produtos digitais muito rápido. Então, essa questão do acompanhamento do resultado com tempos mais curtos permite que você lance um produto, verifique a sua eficiência, a sua efetividade, consiga ajustar no caminho qualquer necessidade que haja. Tá?
Essa empresa também, Resultados Digitais, que é uma líder em marketing digital na América Latina. Eu até fui dar uma pesquisada sobre ela, bem bacana, que usou o OKR para alinhar os seus objetivos com a missão de ajudar as empresas a crescerem na área digital. O que é legal destacar aqui nessa experiência? Uma das coisas que é dita no livro do OKR, acho que depois eu até posso passar a recomendação aqui do livro para quem tiver interesse, de que na hora de você definir o objetivo, o que ele fala, né, na literatura? É que você utilize um olhar sonhador, um olhar de qual é o sentido que você tem para definir esse objetivo, qual é o propósito que você tem para definir aquele objetivo. Então, muitas vezes, não é só uma questão de rentabilidade, ou só uma questão de crescer no mercado, mas qual é o propósito que você tem, qual é o porquê de você realizar o seu trabalho, que vai gerar o texto do objetivo. Tá? Já o KR, ele é mais pragmático, ele já é mais prático, que é feito para alcançar aquele objetivo, que é o sonho, que é o propósito. Então, com isso, a Resultados Digitais conseguiu escalar o negócio, atingindo muitos clientes em muitos países, né? Gerando aí também conteúdos educativos de alto nível. Por quê? Eles também fizeram um trabalho de mapeamento do mercado. O que os usuários, o que os seus clientes esperavam. Então, esse é um case também bem legal de ser lido. O OKR, né, ele vem e ajuda as empresas a acompanhar seus objetivos, a focar naquilo que é mais importante, medindo o seu andamento, né, a todo o processo de implementação e de execução da sua metodologia. E também promove uma melhora de comunicação entre os times. Uma vez que você vai criar alguns rituais, algumas cerimônias, né? Quem é da agilidade deve conhecer bastante esses termos, para que todo o processo de definição desses objetivos, definição desses resultados-chave e a medição deles ao longo do tempo possibilite que você crie ações, né, plano de ação rápidos para que corrijam a rota, ou caso algum resultado esteja sendo bem alcançado, ele seja disseminado para outras áreas. Então, aqui você tem condição de aumentar a produtividade, aumentar o foco, tirando do seu roadmap aquilo que não condiz com o resultado. Então, a gente pode ter no portfólio aí da empresa muitos projetos que trazem resultados e aqueles projetos que são apenas execução de tarefas, manutenção, coisas mais do dia a dia. Quando você consegue olhar para o efeito desses projetos, dessas ações, para o resultado, e verifica que alguns não trazem nenhum benefício, você é capaz de priorizar esses projetos e colocá-los no local devido, ou despender os recursos necessários para aquelas demandas, considerando o resultado que você já sabe que vai trazer para a companhia. E além de você utilizar toda a participação das pessoas nessa definição, você estimula a criatividade e a inovação, uma vez que você vai trazer objetivos que são objetivos bem ousados, né? Bem ambiciosos, e a partir desses objetivos ambiciosos e ousados, você pode trazer resultados, indicadores que sejam mais, que olhem mais para a vida prática, tá? Trazendo o crescimento e acelerando o desenvolvimento desses produtos, tá? E aí, quais são os benefícios, né? Acho que a gente já falou um pouquinho de como a metodologia contribui para a integração, né? Vamos passar aqui e
os objetivos estando bem transparentes e bem alinhados com todo o time, com toda a área executiva e capilarizando para as demais áreas da empresa, para as demais camadas da companhia, a gente tem a oportunidade de compartilhar com o CEO, com o board da empresa, aquilo que eles estão desejando, aquilo que eles estão sonhando. Então, quando você recebe a visão dos executivos, a visão do board da empresa sobre a estratégia, sobre o propósito e onde se quer chegar, e participa do desdobramento dessa visão e contribui com a sua entrega, dizendo, para atingir este objetivo, tem algumas ações que estão sob minha responsabilidade, ou que estão ao meu alcance, e que eu posso fazer, você coloca um percentual da tua contribuição neste sonho, neste objetivo. Então, você consegue ter visão de propósito, consegue saber quais são as metas e de que forma você pode contribuir para isso acontecer, né? Então, por exemplo, você tem o foco, que a gente já tinha conversado, então, um exemplo, né? A empresa tem o objetivo de aumentar sua participação no mercado para focar em ações de marketing, para vendas e fidelização de cliente. Então, ele vai deixar de lado aqueles projetos que não estejam relacionados a esse objetivo. Se o que você quer é aumentar a participação no mercado, você vai olhar para o seu portfólio, você vai olhar para as áreas da sua empresa e verificar que ações, que projetos, que demandas podem ser identificadas para que esse objetivo de aumentar a participação no mercado serão realizados. A partir daí, você vai no detalhe de cada projeto e entender, tá bom, se eu fizer essa ação, se eu mandar tantos e-mails, se eu realizar algumas campanhas, como eu consigo medir o efeito dessas campanhas em termos de aumento de participação no mercado da nossa empresa? E aí que a gente consegue concretizar esse sonho a partir dos indicadores. Para facilitar também a tomada de decisão, né, uma vez que os resultados são compartilhados em tempos curtos, e você consegue ter correções de rotas de forma imediata. Então, fizemos essa ação em 3 meses, o resultado não foi esperado, que alternativa nós temos para poder corrigir este processo? Então, aqui eu vou dar uma lida no exemplo. Então, uma empresa tem como objetivo reduzir os seus custos operacionais, e aí ele precisa decidir entre investir em tecnologia, renegociar com os fornecedores ou otimizar os processos internos, de acordo com o que for mais eficaz para atingir esse objetivo. Então, ele tem uma visão, um objetivo de reduzir custo operacional. Para isso, ele vai medir os custos que ele tem com tecnologias atuais. Então, pode ser que um sistema obsoleto ou uma tecnologia obsoleta gere muita manutenção, muito retrabalho. Então, ele precisa investir numa nova tecnologia para que, ao longo de um determinado tempo, ele reduza os seus custos. Ou, estamos com muitos fornecedores, estamos devendo muito. Então, vamos negociar com esses caras porque a gente já tem otimizado as nossas tecnologias e não tem mais por onde melhorar. Vamos conversar com os fornecedores. Ou, então, vamos melhorar os nossos processos porque estamos gastando muito tempo, estamos utilizando muita burocracia, estamos gastando muito papel, vamos revisar os nossos processos e, com isso, a gente vai ter uma maior redução do nosso custo operacional. Então, o que eu estou querendo passar aqui? Quando você tem condição de medir os resultados das suas ações, você tem condição de tomar melhores decisões. E você, ao capilarizar isso para a última unidade da companhia, que é o colaborador, e o quanto aquele colaborador está contribuindo para o resultado e reduzindo de custo com o seu trabalho do dia a dia, você tem condição de ter mais previsibilidade e ter ações mais assertivas quando for corrigir eventualmente alguma rota ou correr atrás de algum objetivo que seja muito relevante, tá? E é isso, né? Ganhar controle, eu estou me antecipando aqui.
Ganhar controle sobre o futuro, né? Porque aí você tem um olhar do passado, um olhar da situação atual, e com essa situação atual ter condições de tomar uma decisão que possa corrigir esse processo. Então, aqui o exemplo, né? Uma empresa tem como objetivo melhorar a qualidade dos produtos e pode definir entre indicadores de qualidade, acompanhamento do desempenho dos processos produtivos, implementar melhorias contínuas e reconhecer colaboradores envolvidos neste objetivo. Então, se aqui ele quer melhorar a qualidade dos produtos, ele vai olhar, os meus produtos já são bacanas? Já são bons? Já têm qualidade? Então, eu acho que vale a pena a gente incentivar as pessoas que cuidam desses produtos para que elas fiquem mais felizes e, com isso, elas deixem o produto ainda melhor. Então, reconhecer os colaboradores envolvidos nesse projeto, nesse produto, vai favorecer que eles permaneçam com a devida qualidade. Mas eu não consigo avaliar se os meus produtos são tão bons assim. Então, vamos implementar um controle de qualidade a partir de alguns indicadores e criar esses indicadores para acompanhar o andamento, a performance desses meus produtos no mercado. E sempre melhorar os processos. Precisamos melhorar processos? Estamos trazendo mais custos? Estamos dificultando a entrega porque a gente leva tanto tempo para implementar um produto que, para que ele seja rápido, as pessoas se preocupem menos com qualidade? Isso também vai favorecer um maior conhecimento de como a organização funciona no dia a dia, né? Então, olhar, visite a nossa cozinha, né? Você olha lá como é que as coisas estão acontecendo, se as pessoas estão no seu dia a dia focando naquilo que é mais importante, se elas só executam o processo porque elas são medidas pela execução do processo e não pela qualidade, pela entrega final daquele resultado, né? Tem um livro muito bom que chama Metas, que fala, né, sobre a forma com que você mede, de que maneira você consegue melhorar os seus resultados a partir de processos de medição da realidade. É bem legal, também consigo depois passar aí o link do livro para quem estiver interessado. E com isso também elevar a motivação das pessoas, né? Porque uma vez que você vai se sentir parte desse processo e vai saber que aquele resultado final, aquela superprodutividade, aquela lucratividade da companhia, tem um pedacinho seu. E com isso você vai sempre tentar se desafiar, se superar, para contribuir cada vez mais com esse resultado. Então, vamos ver o exemplo aqui, né? Uma empresa tem como objetivo ampliar a sua atuação internacional e ele pode motivar os seus colaboradores a aprenderem novos idiomas, culturas e mercados, oferecer oportunidades de capacitação e intercâmbio. Então, ele vai olhar quantas pessoas eu tenho na minha empresa que já falam outros idiomas. Tantas pessoas já falam, outras não e tal. Se eu tenho como objetivo ampliar minha presença internacional e eu tenho colaboradores que ainda não falam outros idiomas, eu posso investir num projeto de capacitação em idiomas para essa pessoa. Ou, os meus colaboradores todos já falam outros idiomas. Vamos promover algumas experiências diferentes, como eventos ou viagens, oportunidades de implementar mais, né, acrescentar mais experiência em locais que favoreçam que eles falem outras línguas e estejam capazes de dialogar com essas pessoas dentro desses novos mercados. Então, tudo isso é possível de você utilizar como recurso, como material, como matéria-prima de decisões e de priorizações estratégicas. Tá? Um outro exemplo aqui sobre satisfação, né, pessoal e profissional, que também tem a ver com a questão social, né, com o ambiente.
as próprias teorias, né, de agilidade, né, quando a gente fala muito sobre colaboração, a indústria 4.0, que traz essa questão de você ter mais trocas e mais contribuição entre as pessoas e menos competição, esse método ele também contribui para isso. Então, você tem ali um olhar não só daquilo que está te atingindo na tua realidade local, mas o quanto isso se amplia para uma sociedade como um todo, para o seu ambiente como um todo. Uma vez que você passa a olhar para o propósito, você passa a olhar para a missão, você também tem condições de compreender o quanto você afeta essa comunidade como um todo. Então, um exemplo que a gente traz aqui é: uma empresa tem como objetivo promover a responsabilidade social, e aí ele pode gerar a satisfação dos seus colaboradores ao envolvê-los em projetos sociais que beneficiam a comunidade e o meio ambiente. Então, eles vão olhar dentro daquilo que a empresa quer, dentro daquilo que é o objetivo estratégico da companhia. Fazer parte de um projeto social ou de alguma ação que incentive o crescimento de uma região local ou de uma comunidade. Eu tenho um exemplo até que eu vi de perto, né? A Natura trabalha muito com comunidades amazônicas, né? Na produção da matéria-prima dos seus produtos, né? E eles também promovem um desenvolvimento sustentável. Então, aquelas pessoas que moram ali, elas são desenvolvidas, elas são incentivadas, e não só elas trabalham para a empresa, mas a empresa também contribui para o desenvolvimento daquela sociedade, daquelas pessoas que moram por ali. Então, isso é bem, bem interessante. E, claro, né, agora, chegando aí no finzinho da nossa conversa, ou no começo, né, da nossa conversa, porque só eu falei até agora, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a certificação de OKR Coach, OKR Professional Certificate, que é uma qualificação que te habilita a trabalhar com todo o ciclo de vida de OKR. Então, aqui a gente nem falou de como implementar, de quais processos a gente segue de mapeamento, de identificação das pessoas envolvidas, todo o fluxo, né, de criação e acompanhamento desses objetivos e como fazer para acompanhá-los, né? Então, essa certificação, ela propicia que você conheça todo esse processo, e a gente até oferece esse treinamento completo para que vocês tenham a oportunidade de ver o processo passo a passo, todo o ciclo de vida, né, das OKRs, desde o comecinho até a sua evolução, tá? E criar esse engajamento, né? Criar esse alinhamento em torno de todos esses objetivos. E aí tem a prova, e essa prova, ela tem duração de 1 hora, uma prova online, com 40 questões, e vocês precisam acertar 80%. Uma vez que não forem aprovados na primeira tentativa, vocês têm uma segunda tentativa em que vocês podem realizar uma segunda submissão, tá? E para esse curso preparatório, a gente tem esse treinamento, né, que é voltado para gestores, para pessoas que trabalham com pessoas, né, recursos humanos, finanças, enfim, demais áreas de projetos. Na verdade, qualquer pessoa, né, que tenha a intenção de mesmo ter uma visão global de como contribuir para o resultado da companhia, e até que realmente tenha a responsabilidade de atingir esse resultado. Então, esse aqui é o nosso conteúdo, qual é o valor, qual é a importância, como é que a gente faz para implantar e executar aí a gestão via OKRs, e entramos no intermediário e no avançado. É bem interessante. Então, é um curso que também é virtual,
São 8 capítulos, então a gente tem aí 2 semanas de trabalho, com uma duração de 16 horas. Vocês têm a oportunidade de conhecer o material online, então a gente estima aí 16 horas de estudo, mas tendo condições aí numa velocidade maior ou menor, vocês podem se adequar dentro da sua possibilidade, tá? Temos aí exercícios de fixação e também uma tutoria, um fórum de discussões, onde vocês podem colocar suas dúvidas e a gente online, com algum tempo aí de resposta, a gente tem como resolver todas as dúvidas de vocês, tá?